Sequência de merda plenária, Tribunal Regional Eleitoral da Amapá e seus magistrados. Imagem ampla do plenário na tela cantilha superior, logo do TRE direita inferior janela de livros com intérprete. Do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida. E submeto à apreciação a ata da sessão anterior, perguntando se há alguma objeção. Não havendo objeção, está aprovada a unanimidade. Segundo a norma estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, farei a descrição desse ambiente. O plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá é um salão amplo, em formato retangular, com capacidade para aproximadamente 200 pessoas, e à frente do plenário há 3 bancadas em granito cinza, com pigmentos pretos. A bancada central é a presidencial, de onde falo neste momento, e meu nome é Carmo Antônio de Souza, estou aqui na condição de presidente do Tribunal Regional Eleitoral, tenho 1,70 m, cor clara, cabelos grisalhos, meu rosto é ovalado e não uso barba. Estou usando uma camisa branca e sobre a camisa branca uma toga negra com fita vermelha. À minha direita está a Procuradora Regional Eleitoral, a doutora Sara Cavalcante, e à minha esquerda a secretária judiciária Milene Lages. Na bancada à minha direita estão o desembargador Agostinho Silvério, que é vice-presidente corregedor. Na sequência, o juiz Normande Souza, que representa a Justiça de Primeiro Grau do Amapá, e a juíza Paola Santos, que representa a Ordem dos Advogados do Brasil no TRE. Na bancada à minha esquerda estão o juiz federal Alex Lamy, que aqui representa a Justiça Federal, a juíza estadual Keila Utzig e o juiz Galiano Sei, que representa também a Ordem dos Advogados do Brasil. Atrás de mim há 2 mastros com bandeiras, à direita a do Brasil e à esquerda do estado do Amapá, ambas em hastes douradas, e ao centro, entre as bandeiras, está fixado um crucifixo. Passando agora aos julgamentos, o número 1 da pauta é o recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais número 0600.510, 2024. A origem é Calçuene, o relator é o juiz Alex Lamy, o recorrente é Paulo Arnaldo Moraes de Oliveira e o recorrido é Ministério Público Eleitoral. O ilustre relator está com a palavra. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Paulo Arnaldo Moraes de Oliveira contra a sentença proferida pelo juízo da primeira zona eleitoral, o qual julgou desaprovar suas contas finais de campanha Pelo juiz Alex Lamy, ele é branco de cabelos parcialmente grisalhos, curtos, penteados para o lado esquerdo, a sentença fundamentou-se na ausência sobrancelha de documentos comprobatórios da assunção de dívida de campanha no valor de R$ 2.000, nariz afilado, barba escanoada, atribuída ao parcialmente partido político. grisalha, curtíssima. O recorrente Traz sustenta toga que a preta. sentença desconsidera a realidade fática que impediu o cumprimento estrito da norma, Na barra responsabilizando-o inferior, exclusivamente pela inércia do partido. 16 e 5, Afirma 14 que a de 10 dívida de relativa a serviços 2025, advocatícios e 75ª contábeis Sessão essenciais Judiciária Ordinária contraída do com a TRAP, expectativa na barra legítima geral de inferior, repasse do fundo eleitoral, recurso eleitoral na promessa não prestação de cumprida contas pela eleitorais, agremiação. número do processo Alega que a falta de organização partidária e do programa de 0601510-31 por pagamento, 2024. cronograma de Uriz pagamento decorre Calçoene, dessa barra P, omissão, relator, configurando juiz a Alex exigência de Lamy. prova impossível. Defende ser falha meramente formal, sem prejuízo à transparência, e que suas contas, desprovidas de receitas e com dívida única declarada, refletem fielmente a situação da campanha. Requer, assim,
a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovação com ressalvas. Requer a reforma da sentença para aprovação das contas diante da inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, pleiteia a aprovação com ressalvas por entender tratar-se de falha sem comprometimento da regularidade do balanço. O Ministério Público Eleitoral, por meio da promotoria da primeira zona eleitoral, manifesta-se pelo não provimento, fundamentando que a sentença está em consonância com a legislação e jurisprudência do TSE, ao desaprovar as contas por falha material, dívida de R$ 2.000 apresentada sem formalização exigida pelo artigo 33, parágrafos 2º e 3º da Resolução TSE número 23.607, de 2019. Ressalta, ademais, que a ausência dos documentos inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral e compromete a transparência, ainda que a campanha não tenha receitas. A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina também pelo não provimento, destacando que a falta de formalização da dívida compromete a transparência e impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Argumenta que a tese da inexigibilidade de conduta diversa não se aplica, pois não há comprovação de situação excepcional. Ademais, afirma que a alegada omissão partidária no repasse dos recursos não exime o candidato do dever de diligência. Por fim, diz que o recorrente, ao contrair despesas sem garantia de recursos, agiu com imprudência, configurando conduta culposa e afastando a boa-fé alegada. É o relatório, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Obrigada, senhor Foco na presidente. Procuradora Regional Eleitoral, Excelentíssimos doutora Sara senadores, o Ministério Cavalcante, Público ela é reitera o branca seguinte de cabelos parecer. castanhos escuros, presos para Prosseguir, trás, excelência. lisos. Imagem Estou ampla do conhecendo, senhor plenário. presidente. Eu pergunto se há objeção ao conhecimento. Não há nenhuma, Vossa Excelência pode prosseguir. Obrigado. Paulo Arnaldo Moraes de Oliveira interpôs Foco no recurso eleitoral juiz contra a Alex sentença que Lamy. desaprovou suas contas de campanha em razão da ausência de documentos indispensáveis para comprovar a assunção de dívida de R$ 2.000 atribuída ao partido político. O tema é regulado pelos artigos 33 e 34 da Resolução do TSE número 23.607 de 2019, que permite a partidos e candidatos arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição. De forma excepcional, admite que dívidas de campanha não quitadas até a prestação de contas sejam assumidas pelo partido. Essa assunção está condicionada à decisão formal da direção nacional do partido e à apresentação, no momento da prestação final de documentação específica, acordo expresso com origem, valor e credor da dívida e sua anuência, cronograma de pagamento com quitação prevista até o fim do prazo da eleição subsequente para o mesmo cargo e indicação clara da fonte dos recursos para pagamento. As exigências não constituem mera formalidade, mas instrumentos indispensáveis à fiscalização eleitoral, pois permitem aferir a legitimidade da obrigação, a viabilidade de sua quitação e a compatibilidade com as regras de financiamento de campanha. Sua ausência compromete a transparência e impede a Justiça Eleitoral de exercer seu papel de controle sobre a origem e destino dos recursos. No caso, a parte recorrente não juntou os documentos exigidos, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida. Ademais, seus argumentos recursais não se sustentam. Primeiro, porque a declaração de dívida verdadeira quanto a valor e natureza dos serviços não substitui a exigência documental para assunção partidária. A prestação de contas exige formalização jurídica dos compromissos, especialmente quando não quitados durante a campanha. A alegada boa-fé não exime o candidato do seu dever de diligência, nem suprimenta a ausência documental, que é a sua responsabilidade. Segundo, porque a alegação de que o partido político inviabilizou a formalização da aceitação da dívida não afasta a irregularidade, pois o regimento eleitoral exige expressamente os documentos. Mesmo que o partido tenha deixado de repassar recursos públicos, o candidato não está desobrigado a cumprir os requisitos legais nem pode assumir dívidas sem comprovação adequada. Terceiro, porque a invocação da inexigibilidade de conduta diversa exige comprovação de impossibilidade jurídica ou fática, decorrente de circunstância externa irresistível ou obstáculo insuperável. Na hipótese dos autos, não há qualquer demonstração de diligência mínima para obter a formalização do reconhecimento da dívida pelo partido político. Não se verificam elementos tais como ofício enviado ao partido solicitando assunção, comunicação por e-mail, ou sequer declaração unilateral da agremiação confirmando a promessa de repasse de recursos públicos. Nesse contexto, ausente demonstração de impedimento real e documentado, afasta-se a configuração da tese da inexigibilidade de conduta diversa. Quarto, porque a suposta falha formal não se sustenta, diante da ausência de elementos essenciais para aferir a legitimidade, origem e quitação da dívida,
já que a regularidade das contas exige não apenas a declaração, mas a formalização conforme a norma de regência acima destacada. Por fim, em quinto lugar, a ausência de má-fé, desvio de recursos, fonte vedada ou omissão de valores, embora relevantes, não é suficiente para impedir a desaprovação das contas quando falta a documentação indispensável para sua análise regular. Assim, a jurisprudência do TSE é pacífica a reconhecer que a ausência de documentos essenciais constitui falha material insanável, justificando a rejeição das contas, e nesse sentido eu cito no voto um precedente consistente no agravo regimental em agravo de instrumento, de número 18.749, origem Paraná, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, sendo o acórdão de 12 de abril de 2018. Ante o exposto, nego provimento ao recurso eleitoral e é como voto. Como vota o juiz Normande Souza? Eu acompanho o senhor relator. Juíza Keila Utzig? Acompanho o relator, excelência. Juíza Paola Santos? Com o relator, presidente. Juiz Galiano Sei? Com o relator, senhor presidente. Juiz Agostinho Silvério? Acompanho. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento os termos do voto proferido pelo juiz relator. O recurso eleitoral na ação de impugnação de mandato eletivo número 0600-409/2024, relatoria do juiz Normande Souza, está sendo retirado de pauta a pedido. Senhor presidente, no dia 23, já estou colocando de volta, eu estou vendo aí na sala o doutor Luciano Imagem ampla do plenário. Castilho, que é advogado junto com o outro. Mas quem me pediu foi o doutor Fábio Garcia ontem, verbalmente. Certo. Eu, sinceramente, não vi assim, nenhuma má-fé e falei para ele que eu retiraria para a próxima semana, no dia 23, só para facilitar o trabalho dele. Embora tenha Foco no juiz Normande o doutor Souza. Luciano está aí na tela. O senhor está nos ouvindo, doutor Luciano? Perfeitamente, excelência. O senhor... Boa tarde a todos. Ok. Então, em que pese ter dois advogados, eu falei para ele que retiraria, mas que colocaria, já sairiam intimados aqui para a sessão do dia 23. Perfeito, doutor. Então, está retirado de pauta com julgamento no dia 23 de outubro e as partes já saem devidamente intimadas. Muito obrigado, relator. O número 3 da pauta, pressão de contas eleitorais número 601.354/2022, é uma continuação de julgamento. A origem do processo é Macapá, a relatora é a juíza Keila Utzig, pedido de vista do juiz Agostinho Silvério, interessada é Eufirneida Conceição Sadala, na composição originária, Juíza Paola Santos votou, juiz Galiano Sei também votou, e o desembargador Agostinho Silvério pediu vista, e o juiz Alex Lamy e Normande Souza aguardaram. No dia 7/10/2025, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, após os votos dos juízes Keila Utzig, relatora, Paola Santos e Galiano Sei, desaprovando a pressão de contas de Eufirneida Conceição Sadala, referente às eleições 2022, pediu vista ao juiz Agostinho Silvério, que está com a palavra. Pedi vista dos autos Foco no para melhor exame das despesas relativas às rubricas pessoal e atividades de militância e mobilização de rua, ambas custeadas com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, valor total de R$ 162.100, prestação de contas eleitorais número do processo 0601-354-52.2022. Após Continuação de julgamento dos documentos continuação de julgamento, origem, Macapá, Barrapê, relatora, juíza Keila Utzig, vista, juiz Agostinho Silvério. Ou antieconômicas, considerando o contexto da campanha, a natureza dos serviços contratados e os resultados eleitorais obtidos. Aqui, quanto às despesas com pessoal, foram declaradas 29 contratações de prestadores de serviço, totalizando R$ 133.500, referentes a funções de coordenação, apoio administrativo, design e logística, todas inerentes à estrutura e execução da campanha eleitoral. No caso concreto, os contratos e comprovantes de pagamento permitem identificar
a destinação dos valores de pessoas físicas diretamente vinculadas à campanha, sem indícios de duplicidade ou de fracionamento indevido. Os montantes pagos individualmente, valores que variam entre R$ 3.000 e R$ 6.000, situam-se dentro da média praticada em campanhas de candidatos ao cargo de deputado estadual e são compatíveis com a movimentação global de recursos, entre parênteses, R$ 455.063,14, em um período de 45 dias de campanha. Além disso, após diligência, as despesas foram devidamente comprovadas por meio de notas fiscais e contratos, contendo a identificação integral dos prestadores de serviço, locais de trabalho e descrição das atividades desempenhadas, em conformidade com o artigo 35, parágrafo 12, da Resolução TSE 23.607. Consoante o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a irregularidade apenas se configura quando a documentação não é apta a demonstrar a efetiva execução dos serviços contratados. Como assentado no agravo, recurso especial, número 060132465, relatoria do ministro André Ramos Tavares, publicado no DGE 31/10/2024. Abro aspas, o entendimento desse tribunal é pela irregularidade da despesa nas situações em que a documentação tempestivamente acostada aos autos não for apta a demonstrar as condições específicas nas quais houve o desempenho dos serviços contratados, reticências. No caso, constou no acórdão recorrido que o pagamento de quase totalidade dessas despesas restou cabalmente comprovado por meio dos extratos bancários, reticências, contratos de prestação de serviços acompanhados da documentação dos contratados e comprovantes bancários. Fecho aspas. No presente caso, além dos contratos e comprovantes de pagamento, o prestador de contas apresentou manifestação específica, ID 508-3250, com justificativa de preços e descrição das funções dos coordenadores e militantes, reforçando a transparência e a regularidade dos gastos. Cumpre ainda destacar que o candidato obteve votação expressiva de 3.853 votos, o que reforça a efetividade das ações de campanha e a razoabilidade das despesas correspondentes. Tal conclusão encontra respaldo em precedente desta Corte, de relatoria do desembargador Carlos Torque, Acórdão 8.417, de 2024, no qual se destacou que a candidata obteve apenas 59 votos, apesar do dispêndio significativo de recursos, evidenciando o caráter antieconômico das despesas. Abro aspas. Além disso, o caráter antieconômico dessas despesas fica mais evidenciado quando se confronta com a inexpressiva votação da candidata naquele pleito, já que, apesar do dispêndio de quantia vultosa com pagamento de pessoal e eventos de promoção de campanha, obteve somente 59 votos, fecho aspas. Isso foi julgado em 12/8/2024. Aplicando-se a mesma lógica, a votação expressiva do candidato Firnei Sadala indica a efetividade das ações financiadas, corroborando a razoabilidade e economicidade dos valores despendidos. Importa salientar ainda que os valores pagos no presente caso foram inferiores aos verificados em outros julgados desta Corte. No Acórdão 8.675, relatoria do juiz Mário Mazurek, as contratações variavam entre R$ 10.000 e R$ 21.000, o que levou à conclusão de que se tratavam de valores exorbitantes e desproporcionais. Em contraste, nenhum prestador, no caso em análise, recebeu acima de R$ 6.000,
o que demonstra moderação e observância ao princípio da economicidade. De modo convergente, cabe destacar o voto do juiz Carmo Antônio, acórdão 8.550, prestação de contas número 0601-158-82, que considerou regulares gastos com pessoal e militância de campanha em valores proporcionais, entre parênteses, R$ 8.800 para a coordenadora geral, R$ 5.000 para coordenadores e R$ 1.500 para cabos eleitorais. Nesse precedente, o candidato obteve votação inferior a 1.371 votos, e o relator consignou que os gastos estavam compatíveis com o mercado e proporcionais ao período contratual e à estrutura da campanha, afastando qualquer alegação de antieconomicidade ou irregularidade. Assim, a comparação entre os casos revela que os valores pagos por Ofenei Sadala foram mais moderados e que os resultados eleitorais significativamente superiores, o que reforça a regularidade e a razoabilidade das despesas. Agora, quanto às atividades de militância e mobilização de rua. Foram contratados 17 prestadores, totalizando R$ 28.600, para atuar em ações de mobilização, panfletagem e apoio a eventos de campanha. Os valores pagos mostram-se módicos e condizentes com a realidade socioeconômica local e com a curta duração da campanha. Ainda que os contratos e recibos sejam simples, contêm elementos suficientes para indicar a natureza e a finalidade dos serviços. Dessa forma, não se pode exigir prova excessiva ou desproporcional, com relatórios de presença ou controle de jornada, bastando que o conjunto documental e circunstancial demonstre a verossimilhança da despesa, o que ocorre neste caso. Em síntese, os gastos com pessoal e militância mostraram-se compatíveis com a dimensão e a visibilidade da campanha, bem como com a expressiva votação obtida, 3.853 votos, a qual, conforme precedente desta Corte, acórdão 8.417, relatoria do desembargador Carlos Storck, constitui elemento relevante para aferir a efetividade e a razoabilidade da aplicação dos recursos públicos. Diferentemente dos precedentes que levaram à desaprovação de contas, seja pelo baixo desempenho eleitoral, 59 votos, no caso julgado pelo desembargador Carlos Storck, seja pelos valores excessivos, 10.000 a 21.000, analisados pelo juiz Mário Mazurek. A campanha do candidato Ofenei Sadala apresentou gastos moderados, R$ 3.000 a R$ 6.000, e resultados eleitorais expressivos, além de documentação e justificativas de preço adequadas, o que afasta a pecha de antieconomicidade. Por fim, cumpre destacar que o precedente do juiz Carmo Antônio, acórdão 8.550, também reconheceu a regularidade de despesas semelhantes com votação inferior, o que reforça a coerência e a proporcionalidade do presente voto. Diante do exposto, divirjo do voto da eminente relatora para aprovar as contas do candidato Ofenei da Conceição Sadala, com ressalvas, reconhecendo a regularidade das despesas com pessoal e militância, mobilização de rua, e afastar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 162.100. É como voto, senhor presidente. Juiz Alex Lamy. Acompanha a relatora, senhor presidente. A relatora. Com a relatora. Juiz Normande Souza. Eu acompanho a divergência com o doutor desembargador Agostinho. Presidente. Pois não? Gostaria da palavra apenas para alterar o meu voto. Imagem Nesse caso, do eu vou plenário. acompanhar o voto de divergência. Eu tive a oportunidade de me debruçar um pouco mais sobre o processo e verifiquei que existe documentação, conforme narrado no voto, capaz de comprovar toda
a movimentação bancária, quem foi, quem recebeu, quem prestou o serviço, preenchendo assim os requisitos do artigo 35 da resolução supracitada, bem como existe um laudo pericial nosso Foco no juiz técnico, Galiano, sim, ele é é bem branco, de claro cabelos informado a castanhos escuros, possibilidade curtos, da com aprovação das laterais, contas e os da óculos de regularidade maçã dos de valores cor, gastos. alinhamentos castanho escuro, Desta nariz forma, afilado, eu barba mudo meu voto escalada, para acompanhar o voto curta, de castanho divergência. escuro e traje toga preta. Eu vi que empatou e, como foi citado o voto meu, eu vou avaliar e peço a inclusão na próxima sessão da qual eu participarei. Como nós estaremos em viagem institucional, eu e o corregedor, não sei se será possível participar amanhã ou depois. Então, vamos colocar dia 21. Terça-feira. Dia 21 é o dia que eu estou viajando. Eu vou para Brasília, né? Imagem ampla do plenário. Então, 21 é o dia que eu estarei. 22, eu acho que eu estarei aqui dia 22, mas para não ter dúvida, tem algum advogado aqui presente? Não, né? Vamos colocar dia 22. Se eu não puder participar, a gente transfere para o dia subsequente. Vamos colocar dia 22. Então, estou pedindo para colocar o processo no dia 22. E já saem todos intimados devidamente. Nada mais havendo, eu declaro encerrada esta sessão, agradecendo a presença de todas e de todos, e já os convocando para a sessão de amanhã. Eu quero esclarecer à Corte que nós temos 2 pontos de inclusão digital que serão implantados em Pracuúba e no Lourenço, que são localidades, Lourenço em especial, né? Quem já foi lá sabe muito bem, muito difícil. Então, mas essa facilidade que o Tribunal Regional Eleitoral está levando àquela localidade, e estará a presidência e a corregedoria para essa implantação. E se pudermos participar, nós participaremos. Se não, haverá a convocação do juiz substituto. Então, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário, Tribunal Regional Eleitoral, Passe Mestrados.